Olá, eu sou Patrícia Tórtora, graduanda de Oceanografia da UFSC. Minha pesquisa, vinculada à Bolsa PIBIC, foi sobre foraminíferos bentônicos como indicadores paleoceanográficos. Vamos começar com a definição do que são os foraminíferos. Eles são protozoários que possuem uma rede de pseudóptos filamentosos, ou seja, extensões do protoplasma. Seu corpo é recoberto por uma peça anatômica, chamada de testa, que pode ter composição calcário-hialina, porcelanácea ou aglutinante. Os foraminíferos são marinhos em sua maioria e existem em todos os oceanos e em todas as profundidades. Podem viver junto ao fundo e por isso serem chamados de bentônicos, ou viver à deriva e serem chamados de planctônicos. Esses organismos possuem características distintas para os ambientes em que vivem, e por isso seus hábitos de vida se diferenciam em epifaunal e infaunal. Epifaunais são aqueles que habitam a superfície do sedimento, e infaunais os que vivem nos primeiros centímetros da coluna sedimentar. Tá, mas qual a importância disso para esse trabalho? Uma delas é que as testas têm padrão de crescimento distinto. As espécies epifaunais têm testas trocoespirais, enquanto as espécies infaunais geralmente têm testas em formato alongado. Além disso, a ocorrência de espécies da infauna ou epifauna mudará conforme a quantidade e qualidade de carbono orgânico disponível e da profundidade de oxigênio no sedimento superficial do fundo marinho. Em condições oligo- e mesotróficas haverá o domínio de espécies da epifauna, e em condições eutróficas haverá o domínio de espécies da infauna. Por esse motivo, esse trabalho teve como principal objetivo identificar os taxa de foraminíferos bentônicos e discutir sobre seus hábitos de vida, a fim de ferir hipóteses sobre a paleoprodutividade da Bacia de Pelotas, mais especificamente do talude do Arco de Torres. Eu já ia esquecendo de contar para vocês. Esse estudo ele está dentro do período geológico quaternário, na época Pleistoceno. Vamos entender como esse trabalho foi feito. Foram usadas 20 amostras de um testemunho, chamado de Reg 566, coletado lá na Bacia de Pelotas, a 2.400 metros de profundidade. Um testemunho é como uma declaração feita por alguém, só que nesse caso a declaração é feita pelo sedimento, que se deposita em camadas no fundo do oceano. Assim fica tudo registrado ali. De cada amostra foram selecionados e colados em lâminas micropaleontológicas pelo menos 300 foraminíferos bentônicos, com a ajuda de uma lupa binocular de grande aumento e um pincel. Depois disso, eles foram identificados com o apoio da literatura e do meu orientador André Rox Rodrigues. E aí, curiosos para o resultado? Foram identificadas 53 espécies, dentre as quais mais de 40 tiveram a classificação biológica gênero e espécie diferenciados. Globocacidulina foi o gênero infaunal mais abundante do testemunho, com 28,3% de representatividade. Além deste, também ocorreu a dominância de outros taxa, conforme podemos ver no vídeo. O número de espécies encontrado em cada uma das amostras, ou seja, a riqueza, variou de 23 a 59. Foram utilizados também os índices de diversidade de Shannon-Wiener, dominância e alfa de Fischer. O índice de riqueza, a diversidade e a dominância não tiveram um padrão específico de ocorrência, e sim variações na forma de picos ao longo do testemunho, ocorrendo maior dominância e menor diversidade em determinadas profundidades. Foram utilizadas as abundâncias relativas das espécies que aparecem no vídeo, para calcular um índice que estima o aporte orgânico. Esse índice variou de menos 2,23 a 1,2. E o que isso quis dizer? Valores abaixo de zero indicam um aumento na abundância de espécies da epifauna, enquanto valores acima de zero indicam o aumento da participação da infauna. Então, de uma forma geral, tivemos a predominância de espécies da epifauna. E o que esses resultados podem nos dizer? A não existência de um padrão no comportamento dos índices de riqueza e diversidade sugere que essas amostras se depositaram durante um período de flutuações ambientais, associadas à produtividade primária superficial dos oceanos. A dominância de espécies oportunistas corrobora o comportamento dos índices ecológicos, reforçando o aspecto dinâmico das condições paleoambientais do talude do Arco de Torres. O compartimento bentônico da área de estudo se apresentou como um ecossistema predominantemente eutrófico, com eventuais períodos de menor disponibilidade de matéria orgânica. A ocorrência de uma grande proporção das espécies da infauna expressa esse aspecto eutrófico, mas o aumento de espécies epifaunais em determinadas amostras indica um perfil com menor teor de matéria orgânica, evidência da condição mesotrófica. Com isso, supõe-se que nesses períodos a produtividade primária associada às águas superficiais teve maior importância para a comunidade bentônica que o aporte lateral de detritos orgânicos.